Papo Cabeça sobre Autismo. Dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E para falar mais sobre isso, eu recebo 3 mulheres incríveis. Doutora Maria Cláudia Brito, que é fonoaudióloga, mestre e doutora e tem pós-doutorado pelo Unesp, com 20 anos de experiência no assunto. Doutora Mariana Castropil, que é nutricionista, mãe de uma criança com autismo, e Gabriela Lian, jornalista, mãe de uma criança com autismo. Então, é um programa especial com essas 3 mulheres. Eu, de antemão aqui, já agradeço a participação de todas vocês e me comprometo, junto com vocês, de levar informação de qualidade para todo mundo. Doutora Maria Cláudia, como que uma pessoa que está assistindo a gente aqui agora pode identificar uma criança que começa a demonstrar sinais do transtorno? Porque existe muita preocupação, né? E você falou até numa chamada nossa que parece que essa incidência já tem documentação científica que está aumentando. Sim. Tem alguns sinais que eles são mais sutis, mais difíceis de perceber, principalmente nos casos de grau leve de autismo. A gente vai explicar que não é grau leve mais que a gente fala, né? A gente fala nível 1 de TEA, mas tem alguns sinais que são mais difíceis e alguns que são bastante óbvios, que qualquer pessoa bem informada consegue observar para pelo menos procurar uma ajuda. A gente pode observar desde que o bebê é muito pequenininho. Com 6 meses, por exemplo, você já consegue observar algumas características. Porque desde pequenininho, o bebê, ele já mantém contato visual com a mãe. Quando a mãe vai amamentar, ele se aninha no colo. A mãe pega ele no colo, ele vai e abraça. Os bebês com autismo, a gente tem perfis diferentes. Muitas vezes eles ficam mais soltinho no colo, não olha para os olhos da mãe quando está amamentando. Quando a mãe brinca, faz cosquinha na barriga, chama. E outros sinais muito importantes para a criança, tanto contato visual, que é olhar na direção dos olhos da mãe, mas a atenção compartilhada e o apontar. Os pais vão conseguir observar isso, a criança com 2, 3 aninhos. O que é atenção compartilhada? Por exemplo, você mostra, passou um bicho bem bonito na rua, você mostra e a criança olha para o bicho e olha para a mãe. A criança com autismo, ela vai ter mais dificuldade de fazer esse triângulo entre uma atividade, uma coisa legal e interesse. E apontar para pedir coisas também. É mais fácil para elas, por exemplo, pedir água. Mas se for apontar uma coisa legal, bonita, compartilhar um interesse, olhar uma coisa que caiu no chão, olhar para a mãe, fazer essas coisas, essa criança vai ter mais dificuldades, né? Você vai chamar ela às vezes pelo nome, ela não atende, e as dificuldades de interação e comunicação social. E o atraso de fala que acontece na maior parte dos casos. Essa foi a única questão da minha filha, por exemplo. Todas as outras não ajudava a gente a identificar, porque minha filha amamentava olhando nos olhos, ela fazia cosquinha na barriga, ela ria. Tava tudo dentro do esperado. Foi só o atraso de fala que me fez buscar ajuda. E quando foi isso, Gabriela? Perto dos 2 anos de idade, quando a gente estava esperando que aquelas palavrinhas que ela falava começassem a ampliar, né? A gente queria ouvir mais. Mas ela parou ali, tinham 6 ou 10 palavras, perto dos 2 anos, e começou a não evoluir. E esse é um outro sinal importantíssimo que você está falando, que às vezes as pessoas até reconhecem, buscam pelo termo autismo regressivo, né? Na verdade, a gente nem não precisa usar esse termo, mas é muito comum que a criança comece a falar as primeiras palavrinhas, que ela faça algumas coisas que ela vai deixando de fazer, por volta mesmo aí dos 2 aninhos. Pode estar tanto relacionado com a poda neuronal que acontece, como com, às vezes os pais não percebem mesmo, ou a criança, a hora que começa a ter demanda, ela tem a capacidade de falar, por exemplo, né, as palavras, mas não de usar socialmente. Então, quando aumenta a demanda social por volta dos 2 aninhos, ela vai parando. Então, tem algumas hipóteses para isso. Mariana, e para você, como é que foi? No meu caso, meu filho foi falar com 4 anos de idade. Então foi um atraso também. O meu foi um atraso mesmo. Então, ele era prematuro extremo, nasceu de 29 semanas. Então, ele já tinha um atraso da prematuridade. Então, na época que a gente espera que vai igualar com as crianças, que é 1 ano e meio, a gente começou a perceber que não ia. Então, ele não olhava. Só que, primeiro, a gente foi numa fono para ver se ele não escutava. Por quê? Quando ele via um desenho legal, ele olhava. Mas se eu chamasse o nome dele, eu podia chamar umas 4, 5 vezes para daí ele olhar. E não tinha essa troca. Eu tinha que sempre fazer essa mediação com outras crianças para ensinar a brincar. Ele não apontava, que isso é muito importante, as crianças apontam. Então ele pegava o meu braço, minha mão e colocava nos objetos que ele queria, que isso é muito comum. Então essas coisas foram chamando a atenção da gente. Aí com isso a gente vai vendo, coordenação motora fina não é a mesma, né? A dificuldade de se alimentar, seletividade alimentar.
Então, é uma série de fatores, assim, Mas que para você, a fazem porta de entrada, então, pergunta. foi principalmente esse atraso, quer dizer, já tinha a questão da prematuridade, então já era uma Exato. situação desafiadora. É. E aí você falou, puxa, eu vou correr atrás de entender com uma fonoaudióloga o que está acontecendo. O que está acontecendo? Então foi a porta de entrada, foi procurar a fonoaudiologia. Exatamente. Para você também? Também. Você chegou e falou, olha, não Eu está fui para uma desenvolvendo legal? fono e no primeiro contato que a fono teve com a minha filha, ela falou, vou fazer uma avaliação, preciso de 5 encontros, mas tudo que você está me contando me faz pensar em apraxia de fala na infância. Aí a mãe correu lá na internet, apraxia de fala na infância, distúrbio neurológico. Eu falei, opa, preciso de um neuropediatra. Então 2 dias depois desse encontro com a fono, eu já estava no neuropediatra porque eu entendi que existia uma questão que poderia ir além. Agora, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo esse reconhecimento, melhor. Sim, quanto mais cedo, melhor, especialmente, tanto para as adaptações da família, etc. Mas um fator importantíssimo é o da neuroplasticidade, né? Isso para todos os tipos de intervenções. Quanto mais cedo, maior a capacidade do nosso cérebro de se modificar, de se adaptar frente aos estímulos corretos. Porque também não adianta a gente identificar e ir numa direção errada, e rápido na direção errada. Então, aí a gente entra também nos tratamentos de comprovação científica, né? Que você já havia comentado. Então, o diagnóstico precoce, ele é importantíssimo, mas mais até é o iniciar precoce. Se você não conseguir diagnóstico, você pode ir em busca já de ajuda, porque se a criança tem suspeita, alguma coisa tem. Agora, doutora Algum Maria atraso. Cláudia, eu acho que assim, no começo existe sempre uma busca, por exemplo, para entender se a criança escuta. Vai passar no otorrino, vai fazer algumas triagens básicas antes, até que chega num ponto que, olha, a coisa não está indo muito bem assim. Né? E os números estão maiores agora, né? Sim, alguns dias atrás, agora dia 23 de março de 2023, saiu a última incidência do CDC, que é o Centro de Prevenção de Doenças norte-americano, com uma incidência de que para cada 36 crianças até 8 anos, uma está no espectro do autismo. Ou seja, não tem chance de alguma escola. As crianças estão em todo lugar, né? E precisam estar, né, ocupando os Sim. espaços. Agora sim, a gente sabe que o cérebro humano ele não nasce pronto, né? Mesmo uma pessoa que não tenha problema nenhum, vai ficar pronto por volta de 21 anos de idade. Né? E não necessariamente pronto para a vida inteira. Exato, né? exato. E nesse começo a gente tem a questão de tirar as sinapses que são redundantes, né? Que tem todo um amadurecimento interno do órgão, além do aumento do próprio volume do órgão. E é bem nesse contexto que muitas vezes as pessoas descrevem. Olha, fazia isso, parou de fazer, ou chegou a regredir. Né? Isso preocupa bastante. Uma vez eu assisti um vídeo seu falando de 5 pontos importantes que a gente deveria reconhecer e sem isso não podemos pensar em transtorno do espectro autista. Você poderia falar para a gente de novo? Sim, olha, os 2 principais, porque já estão relacionados com os sinais, são 2 grandes áreas do desenvolvimento humano que vai ter alguma coisa. Uma delas é comunicação e interação social. Antigamente eram 3. Era separada a interação de comunicação social. Só que como são áreas muito interrelacionadas, elas no DSM-5 de 2013 elas juntaram, né? Então, comunicação e interação social, essas coisas que a gente estava falando aqui, que vocês falaram, ele não apontava, ou não olhava, ou não falava as palavrinhas socialmente, o contato visual, atenção compartilhada, tudo isso está dentro da comunicação social. E aí a gente tem outro que chama bastante atenção. Os professores na escola, por exemplo, fica simples de identificar se a criança tiver essas características, algumas delas, né? Que são comportamentos, interesses e atividades restritos e repetitivos. O que é isso? A gente consegue observar desde aquelas estereotipias que são bastante comuns, né? Por exemplo, o balanceio do corpo para frente e para trás, o flapping com as mãos, movimentos vermiculares na frente dos dedos, alguns movimentos diferentes com o corpo. Até, por exemplo, a criança que enfileira brinquedos, ao invés de brincar com o carrinho, ela enfileira os brinquedos, ou ela empilha esses brinquedos, ela não dá o uso simbólico, funcional, convencional que todas as crianças dão. Às vezes ela lambe, cheira, gira, e ele fica olhando a rodinha. Então a gente tem apego a rotinas, às vezes a gente tem essas 2 características bem importantes. Aí a gente tem uma que causa muita dúvida, né? Porque hoje em dia as pessoas falam, autismo tá na moda, agora todo mundo tem autismo. Nossa, será que pode ter autismo depois de adulto? Não. As características, os sinais, eles têm que estar presentes desde a infância, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a criança não existe pós-lesão, pós-trauma, a criança não vai cair, bater a cabeça e desenvolver autismo. Pode ser que ela desenvolva uma apraxia de fala, poderia, por exemplo, né? Que tenha adquirida, mas autismo não.
é considerado hoje um transtorno do neurodesenvolvimento congênito. Aquela configuração biológica cerebral, ela já vem, mesmo que hajam modificações. Aí tem um outro ponto também bem importante, é que precisa trazer algum prejuízo para a vida da pessoa. Porque às vezes a pessoa vai lá e fala assim, nossa, mas eu sou assim, eu sou super tímido, sou na minha, eu sou isoladão. Ou, eu não entendo muito bem piada, metáforas, que são características de adultos com TEA leve, né? Mas precisa haver algum prejuízo funcional na vida daquela pessoa. Ou profissional, alguma coisa. Porque se não tem prejuízo nenhum, se ela não precisa de suporte, ela não está no autismo. Entendi. Então, na verdade, o diagnóstico acaba também envolvendo todo o processo terapêutico que pode vir por trás, né? Sim, também. E aí uma outra característica é que isso tudo não pode ser justificável por outro transtorno. Por exemplo, se a criança tem uma deficiência intelectual. Sim. Aí ela pode ter uma dificuldade de comunicação, social inclusive, por outros motivos. Então a gente tem que fazer isso que aconteceu com você, o diagnóstico diferencial. Tem apraxia? Ou é autismo? Ou são comorbidades, né? Autismo e apraxia. Porque existem comorbidades, né? Pode ter epilepsia, Sim. pode ter déficit de atenção e hiperatividade, pode ter toque, pode ter outras coisas, né? Então, de forma resumida... É mais ou menos por aí. Mariana, você que é nutricionista, a gente sabe que, bom, o peso do cérebro humano equivale a 2% do peso do corpo e 20% da toda a demanda metabólica é para o órgão funcionar. Quanto mais numa situação como essa, né? Existem diversas orientações, protocolos e coisas são ditas, tanto no mundo científico como também, enfim, aí para o público em geral. O que você já tentou, no seu caso específico, dentro de casa e também no consultório? Bom, o que eu tenho hoje em consultório é mais a gente voltar para os sintomas gastrointestinais dessa criança. Então, grande parte das crianças autistas tem uma alteração de comportamento por conta da irritabilidade que, por exemplo, um refluxo, que uma gastrite causa e que eles não conseguem relatar isso por conta da ausência da fala. Então, a gente auxilia aí na melhora desse pH intestinal, né, de tratar uma desbiose, que o intestino está totalmente interligado ao cérebro, né? Então, se a gente deixar esse intestino saudável, bem funcionante, que tem absorção de vitaminas e minerais importantes para o sistema neurológico, como a B9, a B12, isso a gente pode complementar também, fazer uma complementação com o ômega 3, que a gente sabe que ele é protetor neuronal, né? Então, isso tudo vai auxiliar. Tem algumas vertentes que falam para a gente tirar alimentos inflamantes como o glúten e a caseína. A caseína é uma proteína do leite e o glúten é uma proteína do trigo, centeio, aveia e cevada. Tem alguns estudos mostrando que isso pode auxiliar a diminuição da inflamação cerebral e com isso diminuir os sintomas, né, do espectro. Na prática, eu já tentei com meu filho, eu fiz por 2 anos, junto com desintoxicação de metais pesados, né? Então, a gente faz os testes lá de chumbo, cádmio, mercúrio, alumínio, porque tem alguns que ficam mais presentes aí, né, nessa membrana cerebral, porque eles são depositados na gordura. Não tive tanto resultado, tá? Meu filho era muito novinho, ele estava com 3 anos, foi dos 3 aos 5. Então, assim, perto de algumas outras intervenções que eu fiz, como metodologia REAC, o uso até do canabidiol, agora eu tive um resultado melhor do que o que foi com alimentação, né? Ele é muito seletivo alimentar, então alguns suplementos como o zinco dão uma melhoradinha. Dá um exemplo dessa seletividade. Ele, por exemplo, gosta de coisas mais crocantes e brancas, então tem crianças que se incomodam um pouco com a textura de alguns alimentos, então, de ser muito pegajoso. Então, assim, além da nutrição, a gente tem que trabalhar com a fono para melhorar essa questão de estímulos com gelo, com... sensoriais, né? Exatamente. E também a gente tem que ver essa criança estimulada com caixas sensoriais. Então, a integração sensorial pela terapia ocupacional também pode auxiliar essa parte de alimentação, para depois sim a gente passar para a intervenção nutricional, de levar para a cozinha, para trabalhar com alimentos, de tentar ofertar, mas você também não pode obrigar a criança. Então, eu tenho crianças que só comem bolacha recheada o dia inteiro, ou criança que só come arroz o dia inteiro, e não adianta, você pode deixar ela 2, 3 dias sem comer, ela não vai comer como uma criança que você deixaria ali horas sem se alimentar.
No caso do meu filho, por exemplo, ele parou de comer totalmente com 2 anos de idade, porque ele teve uma sinusite. Então, dos 2 aos 3 anos de idade, ele só se alimentava de fórmula, que a gente tinha uma fórmula de aminoácidos, que era o Neocate, com frutas batidas, tipo uma vitamina. Depois disso, eu consegui com muito custo introduzir nuggets, arroz e macarrão sem molho. Tipo, péssimo, né, para uma questão nutricional. Mas era o que a criança comia, você vai deixar sem comer? Não tem condição, você acaba dando. E aí depois disso a gente foi fazendo o trabalho de sensibilização. Então hoje em dia ele toma suco de todas as frutas, ele aceita comer alguma coisa, colocar pelo menos na boca e cuspir, porque a desintegração sensorial é tão grande que eles chegam a vomitar só de olhar alguém comendo, só de sentir um cheiro diferente. Então é como se esse estímulo chegasse muito doído ali dentro. Então ele não tem esse balanço do que vai chegar, de um cheiro de um alimento misturado com o cheiro de outro, misturado com a textura, misturado com a gente falando no ambiente, com alguém batendo o prato. Os utensílios também são importantes, porque alguns querem marcas específicas, querem o copo determinado que é de casa, então a gente tem que conversar na escola para poder levar. Então é todo um ambiente que a gente tem que criar. Agora aqui, que nem eu falei no começo da nossa conversa, a gente está numa situação super favorável aqui, porque tenho 3 mulheres aqui, entendeu? Que são especialistas no assunto. Você é casada com um médico, além de ser uma jornalista muito curiosa e que vai para cima mesmo, uma nutricionista que tem experiência no assunto, uma fonoaudióloga. Gabriela, frente a tudo isso aqui que a gente está conversando, você falou que a primeira porta de entrada no seu caso foi através da fonoaudiologia, depois um neurologista pediátrico, e aí então abriu a possibilidade de uma terapia, né? De um acolhimento diferente. Nem todo mundo, infelizmente, aqui no nosso país tem condição disso tudo. Imagina, por exemplo, Lorenzo teve uma situação muito privilegiada de ser filho de uma mãe nutricionista, né? Que de alguma forma tentou, inclusive, colocar dados científicos na prática por um tempo prolongado, de 24 meses, e não observou tudo aquilo. Mas nem sempre todo mundo pode. Qual que é o seu olhar em relação a isso? Bom, a gente optou por seguir o piloto da aeronave, né? Assim, eu não sou especialista. Meu marido pode ser médico, mas ele não é especialista no assunto. Passou a estudar a partir disso. Quem que está cuidando do caso? É o neuropediatra, então a gente tem que confiar no trabalho dele. O que eu devo fazer? Qual que é a intervenção adequada? E ele sempre diz assim, a gente tem que fazer o que tem comprovação científica. Então, qual é a intervenção indicada para minha filha? ABA, que é uma terapia comportamental, muitas horas por semana, quanto mais horas, melhor. Não dá para ficar oferecendo essa terapia infinitamente, porque ela é cara. Então, eu passei a estudar um pouco da metodologia para aplicar em casa, quando não tem uma terapeuta. Então, não tem a terapeuta, eu posso, de alguma forma, trabalhar isso, com reforço positivo, né? Tentando ele de alguma forma... Fala um pouquinho para mim sobre esse reforço positivo, porque isso aqui é uma dica de ouro, que quem está escutando a gente, de repente, pode entender, incorporar, não só a pessoa, né? Porque não vive só a criança, o papai e a mamãe, né? Tem as pessoas da família, tem os conhecidos, tem os amigos. Eu acredito que, assim, transbordando isso para as outras pessoas, fica mais fácil de existir um acolhimento real. A criança, por exemplo, tinha um comportamento inadequado. Então, o que eu fazia antes? Não pode fazer isso, filha, não é assim. Eu ficava falando não e mostrando. Eu estava chamando atenção para aquele comportamento. Quanto mais eu falava, mais ela repetia aquele comportamento inadequado. Aí eu entendi que eu tinha que ignorar aquele comportamento, não chamar atenção para aquele comportamento, e toda vez que ela fazia alguma coisa legal, eu falava, filha, parabéns, olha o que você fez, que legal, mamãe está muito orgulhosa. E aí a gente acabou destacando esse comportamento positivo e ela passou a reagir a partir disso. Essa é uma questão que a gente mudou. Outra coisa, quando a criança chorava, vinha vovó, todo mundo, dá um sorvete, Você estava reforçando que cada vez que ela chorava, cada vez que ela fazia que ela tinha aquele comportamento que se jogava no chão, você dava um picolé e estava tudo bem. A gente entendeu? Não. A gente vai fazer o seguinte, ela fez isso, não tá legal, deixa ela se acalmar. Se acalmou, ela fez... Agora sim ela ganha o que ela quer. Mas não que você vá fazer uma punição ou uma restrição, como anteriormente. Não tem punição. Isso parece simples o que a gente está falando, né? Mas para você educar
no bom sentido, né? Os pais e as pessoas em volta, isso é um processo. Mas Por isso é para toda a família, Sim, não é só para quem sim, tem criança sim. dentro do espectro, não. Sempre que você pode reforçar positivamente um comportamento, isso a criança aprende super bem. Então, quer dizer, no nosso caso, a gente usa o reforçador. Então, se você fez isso legal, pronto, você ganhou essa bolachinha. Entendeu? Uhum. Não, você não fez, então não vai ganhar. Você não vai ficar destacando aquilo, mas também não dá Sim, o prêmio, digamos sim. assim. Agora, o que a gente percebe que, assim, existem níveis, né? Então, no passado se falava muito de uma forma, assim, espartana, né? Leve, moderado, grave, grave ou severo. E hoje em dia a gente percebe que existe muito mais a utilização de uma coisa funcional. Seriam os níveis de demanda, de suporte que são necessários. Quais são eles e como funciona? Vamos fazer aqui o paralelo com o que é mais conhecido, porque eu imagino que as pessoas quando vão buscar, vão procurar na internet, vão se informar, vão encontrar muitos termos, né? Autismo grau leve, moderado e severo. A gente tem alguma equivalência e mais ou menos, autismo leve seria TEA nível 1 de suporte. TEA entende, transtorno do espectro do autismo. Do autismo. Aí o moderado seria TEA nível 2 de suporte e o severo TEA nível 3 de suporte. O que é o transtorno do espectro do autismo? Esse conceito de espectro, essa noção de espectro, ela já é muito antiga, né? Mas só lá em 2013 que ela ficou oficial pelo DSM-5 e ao invés de autismo, síndrome de Asperger, autismo atípico, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância, estavam todos dentro dos transtornos globais do desenvolvimento, veio um outro termo, que é transtorno do espectro do autismo. Algumas síndromes saíram e ficou aqui principalmente os que eram considerados autismo atípico, síndrome de Asperger, principalmente síndrome de autismo de alto funcionamento. Então, vai desde esses graus ou níveis aí mais tênues, com menos necessidade de suporte, até o mais grave. Então, eu posso ter uma criança que não tem atraso de fala, mas tem um atraso de comunicação social. Então, ela fala as palavrinhas, mas ela tem dificuldade para usar aquilo socialmente, para compartilhar com alguém. Posso ter pessoas com TEA nível 1 de suporte que faz universidade, se casa, tem filhos, tem uma profissão, até os graus mais severos que vão ter, por exemplo, nunca serão independentes durante a sua vida, não poderão morar sozinhos. Aí a gente também tem que trabalhar a qualidade de vida, atividade de vida diária, habilidades acadêmicas, mas que sempre precisarão de um suporte muito grande para a sua sobrevivência mesmo, para o seu autocuidado. Então, a gente transita por aí. Agora, frente a tudo isso, né, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, porque na verdade é o começo de uma conversa, né? Eu deixo aqui o convite para todos vocês, obviamente, interagir aqui com a gente, escrever seu comentário, a gente vai ler, a gente vai responder, a gente vai orientar, enfim, vamos correr atrás disso para todo mundo. O que falta no entendimento de cada uma de vocês ainda na sociedade para a gente acolher essa questão de uma forma apropriada e principalmente para garantir uma acessibilidade real? O primeiro passo a gente já está entendendo, que tem que ser dado, porque o número aumentou. Isso é um fato. E a próxima aqui, assim, a partir do momento que a gente reconhece e tem toda essa questão, essa miríade de possibilidades de terapias e tudo, o que a gente mais desejaria é que todos pudessem ser, de fato, independentes numa sociedade mais justa e acolhedora. Mas o que cada um de vocês acha que realmente deveria mudar? Isso é importantíssimo. Essa pergunta é importantíssima. Olha, é uma pergunta importantíssima e bem complexa, porque a gente pode pensar em diferentes segmentos aí da sociedade, né? Se a gente pensar na sociedade como um todo, a informação para diminuição da discriminação, dos julgamentos, do preconceito, que a gente também estava conversando antes, porque o autismo, né, se não há uma síndrome genética associada, não é visível, né, fisicamente, então você vê pelo comportamento, então principalmente informação, conscientização. Se a gente for para uma esfera mais particular, políticas públicas, absolutamente necessário. A maioria das pessoas no Brasil está sem diagnóstico, ou tem diagnóstico tardio, ou está desassistida. E formações e treinamentos para os professores e para os profissionais de saúde. E pelo menos, enquanto a gente não tem um número suficiente de pessoas para trabalhar com essas crianças, então, por exemplo, a mãe fica anos numa fila do SUS. Quando consegue, a terapia 30 minutos por semana. Ok, como esse profissional de saúde, que tem uma demanda imensa, poderia trabalhar com essa criança? Por exemplo, sendo treinado para treinar os pais, que é aquilo que você falou, porque o tratamento é intensivo. Então, acho que políticas públicas para a formação dos profissionais, porque a falta, apesar de ter muitos tratamentos, profissional realmente especializado tem pouquíssimos, né? E acho que informação mesmo, para quebra de barreiras atitudinais, pensando
na sociedade de maneira geral. Exatamente. Então, nessa questão de distribuir informação, eu sempre dou palestra em escolas, tanto para as crianças quanto para os profissionais, porque a gente vê mesmo que a criança, depois que ela entende a coleguinha, ela começa a abraçar a causa. Eu vejo as crianças da escola do meu filho, como elas abraçam a causa, auxiliam ele, porque elas entendem que a partir do momento que ele está bem incluído ali, ele não vai gritar, ele não vai ter algum tipo de coisa inapropriada, né? Então, assim, isso é importante. E para os profissionais, porque a gente vê que durante uma faculdade de pedagogia, não dá tempo de explicar cada síndrome. E hoje a gente vê que tem muito autista inserido, só que, assim, não tem um apoio desse professor. Nem toda escola vai ter uma auxiliar terapêutica ali para adaptar um material, para dar uma atenção especial para essa criança. Então, na medida do possível, o que a gente consegue auxiliar tanto com técnicas de aba, né, esses professores, para conseguir lidar com essa criança, esperar o momento dela, às vezes uma birra, porque a criança está desorganizada. Então, sai, dá uma volta no parque, volta, e ter todo um direcionamento ali também de atividades. Então, poxa, não consegue escrever, então usa um lápis jumbo, coloca um adaptador para fazer uma pega-trípode, adapta para fazer múltipla escolha. Então, tudo isso é importante, porque a partir desse momento a gente consegue ter uma inserção real dessa criança, né, uma inclusão de verdade, porque é fácil a gente falar sobre inclusão, mas essa inclusão está sendo real ali mesmo, a criança só está ali pintando enquanto os outros estão estudando. Então, a partir do momento que a gente passa essa informação e também compartilha vídeos no YouTube, na internet, assim como a gente está fazendo aqui, a gente consegue ter uma clareza para quem não tem a possibilidade de pagar um profissional, ou para quem não tem acesso. A gente está em São Paulo, mas e quem está no interior da Bahia, por exemplo, que não tem um profissional ali perto? Então, esse trabalho de gravar alguns vídeos, por exemplo, eu estava falando sobre essas caixas sensoriais, tem vídeos incríveis na internet que ensinam as mães a fazer isso em casa. Então, a própria mãe é especialista dessa criança. Você vai saber qual é a defasagem maior do seu filho e saber intervir ali e orientar os profissionais que estão ao seu lado e os professores também. Eu acho que falta informação para que a família entenda o que precisa ser feito. E aí a gente pensa o seguinte, se é pelo SUS, se ela precisar procurar defensoria pública, se ela precisar entrar com uma ação contra o Estado para conseguir acesso ao tratamento, ela precisa correr atrás disso. Se é pelo plano de saúde, ela precisa brigar com o plano de saúde para que ela consiga o tratamento prescrito pela equipe médica. E para a família que tem recursos, para entender o que não deve ser feito. Isso também precisa de muita informação, porque a oferta é imensa, virou um mercado infinito de possibilidades e nem tudo é para todo mundo. Nem tudo vai surtir um efeito no desenvolvimento da criança. Então você precisa de informação para saber o que precisa ser feito e o que não deve ser feito, para você concentrar seus esforços no que é mais importante para o desenvolvimento daquela criança. E claro, falta empatia das outras famílias para entender os desafios de quem tem uma criança com autismo em casa, o estresse, toda a carga que envolve esse desafio de cuidar de uma criança dentro do espectro com desafios imensos. Então a gente precisa de empatia de outras mães, do pessoal da escola, da família, dos amigos de infância. A gente precisa de inclusão muito mais do que de inserção, porque não é inserir na sociedade, é incluir na sociedade. É fazer aquela criança, aquele adulto, aquela pessoa dentro do espectro, de fato, fazer parte, ocupar os espaços como qualquer outro. E isso é um esforço tremendo, por isso que a gente está aqui para compartilhar informação e para tentar, de alguma forma, ajudar quem está em casa a fazer parte desse movimento junto com a gente para ajudar quem tem esse desafio aí dentro do autismo e quer, de fato, contribuir para isso. Olha só, muito obrigado pela participação de vocês. São falas realmente marcantes, decisivas, inspiradoras, que eu acho que tem tudo a ver com o momento em que a gente está passando, né? Um mundo que busca uma possibilidade de igualdade, de fraternidade e principalmente de amor ao próximo. Obrigado.
doutora Maria Cláudia. Obrigado, doutora convite. Mariana Eu Castropil. que agradeço. Obrigado, Gabriela Lian. A gente agradece o convite e a oportunidade. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Espero vocês.